Olá pessoal, aqui é o Kevin Wallace, eu faço parte do grupo do Pesquisa da Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e estou aqui para prestar a primeira aula do curso Modelagem de Problemas Computacionais com Grafos. Bom, nessa aula a gente vai ver o que são grafos, por que utilizar grafos, o que são essas estruturas, por que a gente se refere a elas quando trata de modelagem de problemas e tudo mais, e também os elementos que compõem o grafo, vértices, arestas, o que é um grafo direcionado, grafos rotulados, tipos de grafos e adicionalmente também temos conceitos importantes, que é uma vez que a gente já viu todos os elementos que compõem o grafo e os tipos de grafos que a gente pode encontrar mais comuns, a empresa vai também ver alguns conceitos relevantes para os nossos problemas que vão ser modelados no futuro dessas aulas, que são ordem dos grafos, tamanhos, relações de adjacências, graus de vértices, passeios, caminhos, cadeias e por aí vai. Bom, começando por que utilizar grafos, Por que grafos são estruturas tão importantes? Porque a gente vai querer modelar utilizando grafos. Assim como a gente viu na aula zero, mas vamos retocar aqui. Grafos eles são bem poderosos, eles conseguem representar matematicamente vários problemas da vida real. Então, uma vez que a gente consegue ver bem o problema real que a gente quer resolver matematicamente, quer saber uma estatística, quer saber a melhor solução, algo do gênero, a gente consegue representar quase sempre esse problema utilizando grafos e com isso utilizar já técnicas para modelar, técnicas para solucionar os problemas. Então, é bem interessante que a gente utilize grafos assim, sempre que possível para poder ter uma resposta já eficiente para o nosso problema, para a gente ter que pesquisar muito por fora se já tem coisa pronta ali que pode nos ajudar a resolver ou até mesmo modelar nosso problema. Uma vez dito isso, a gente falou bastante de grafos, que são poderosos e que eles conseguem representar bem problemas, mas como é que eles conseguem? O que é um grafo e como é que eles conseguem representar isso dessa forma tão boa que a gente está falando aqui? Bom, primeiramente, o que é um grafo? Basicamente, um grafo G, formado por NM, ele é basicamente um conjunto de conjuntos. Ele é um conjunto que agora para dois conjuntos. Sendo esses dois conjuntos, o conjunto N, que é o conjunto de vértices, que são esses elementos aqui, as bolinhas, e M, o conjunto de arestas, que são essas ligações nos vértices. As arestas são representadas por pares ordenados de vértices, então se eu botar, por exemplo, aqui, o conjunto de vértices desse grafo aqui de baixo seria 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o conjunto M ele é formado por essas arestas aqui, esses tracinhos pretos, que são a aresta 1, 2, essa daqui, a aresta 2, 3, que é essa daqui, 3, 1, essa daqui, e a 5, 6, que é essa daqui. Então, a junção desses elementos, esses dois conjuntos juntos, eles formam o nosso grafo, que é essa figura aqui embaixo. Bom, a gente já sabe o que é um grafo normal, um grafo puro, digamos assim. Vamos para os grafos direcionados. Um grafo direcionado, ele segue a mesma estrutura que a gente viu anteriormente, ele tem um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Porém, essa arestas ela tem um sentido importante. Então, quando eu digo aqui 1, 2, eu quero dizer que existe uma aresta ligando 1, 2, mas se eu dissesse que existe a 2, 1, também seria verdade, porque essa aresta ela não tem direção. Então, tanto 1 está ligado com 2, como também 2 está ligado com 1. Essa, digamos, uma relação que os dois enxergam. Já no caso do grafo direcionado, não necessariamente é esse o caso. Quando eu digo aresta 1, 2, não quer dizer que a 2, 1 seja verdade, porque você está vendo aqui tem uma direção. Ela sai de 1 e entra em 2. Então, essa aqui, dependendo do problema que você estiver modelando, é importante que, por exemplo, ele chegue no vértice e não consiga voltar pelo mesmo caminho, Então, os grafos direcionados têm essa propriedade, As arestas dele, que são chamadas de arcos, geralmente, elas têm uma direção. E, então, a ordem daquele par ordenado é bastante importante. Agora temos os grafos rotulados, que a gente já vinha vendo eles aqui, mas formalmente, O grafo rotulado é aquele que ou vértices ou aresta possuem rótulos. Então, a gente sempre nomeia os vértices para facilitar, mas não necessariamente os precisam estar rotulados. É comum estarem rotulados, porque senão o gráfico fica meio solto, Você não consegue se referenciar a um vértice, a uma entidade muito bem. Mas, nem necessariamente, os gráficos precisam ter essa marcação nos vértices, Isso aqui realmente é, digamos assim, meio que um acordo, Meio que um costume, sempre rotular, mas não necessariamente os gráficos precisam estar rotulados. E também não precisa necessariamente ser números, Você poderia chamar, por exemplo, esse número 1 aqui, poderia chamar ele de vértice A, ou então vértice casa, por exemplo. Não precisa necessariamente ser um rótulo numérico, pode ser um rótulo qualquer que faça mais sentido no seu problema, Fica livre a quem está implementando o gráfico colocar assim. Bom, gráficos ponderados tem uma ideia parecida com os rotulados, só que em vez de ter apenas o rótulo,
eles colocam pesos. Então, por exemplo, em vez de ser isso aqui ser o nome do grafo, né, quem está rotulando como 1, por exemplo, isso aqui agora é o peso desse vértice. Esse vértice tem peso 10. O que isso quer dizer? Depende do seu problema. Isso aqui pode ser, por exemplo, a quantidade de pessoas num certo ponto. Isso aqui pode ser o preço por parar nesse vértice. Então, depende do problema que você está modelando, né, esses pesos podem ser importantes. E eles vão representar valores diferentes, tanto o peso do vértice quanto o peso da aresta. Né? Eles podem representar coisas distintas. E assim como os rotulados, você pode juntar os dois. Né? Então, por exemplo, posso rotular meu vértice de 1 e dizer que esse vértice 1 tem peso 10. Então, você pode combinar, né, grafos ponderados com grafos rotulados e fazer uma mescla, né, dos dois, para que você possa tanto se referir a um vértice mais específico como ao peso, né, o valor que ele possui. Então, é sempre interessante a gente combinar vários tipos de grafos para poder modelar nos problemas de forma mais eficiente. Agora, o grafos completos. Um gráfico é completo se existir ao menos uma ligação associada a cada par de vértices. Ou seja, para cada vértice que eu tenho no grafo, ele tem ligação, né? Ele tem uma aresta que vai para todos os outros vértices, exceto ele. Ou seja, eu tenho aqui o vértice 1, o vértice 1 é ligado ao 2, que é ligado ao 3, ligado ao 4, 5 e 6. Todo mundo é ligado com 1. E o 2 também, né? O 2 ele é ligado com 1, 3, 4, 5 e 6. Então todo mundo aqui é ligado com todo mundo. E assim ele se constitui em um gráfico completo. A gente pode ver aqui no rodapé, né, que geralmente gráficos completos recebem um nome especial, né, que a gente chama de K, de completo. Completo com K sim, mas é uma notaçãozinha, né, que o pessoal não utiliza, que é o grafo K algum número, né, esse V seria o número de vértices do grafo. Então, por exemplo, a gente tem esse gráfico aqui de K6, né, é o gráfico completo de 6 vértices, porque a quantidade de arestas meio que infere a parte da quantidade de vértices. Então, para facilitar, né, para padronizar esses gráficos completos, que eles são bem utilizados, o pessoal utiliza essa notação aqui, né, de K, o número de vértices do gráfico, para poder denotá-lo. Os pseudografos, eles são grafos que possuem um laço, ou seja, uma aresta que vai de um vértice para ele mesmo. Então, temos aqui essa aresta 1, 1, né? Então, essa aresta 1 representa que esse grafo aqui é um pseudografo. Ele pode ter outras arestas com de laço, né, que o pessoal chama. Por exemplo, se tivesse um 3, 3 aqui, ou então 4, 4, 5, 5. Isso não importa a quantidade, né? Contanto que tenha pelo menos uma, ele já é considerado um pseudografo. Já multigrafos são grafos que possuem arestas paralelas, ou seja, eu tenho que a aresta 1, 2, é como se eu tivesse duas vezes a aresta 1, 2. Eu tenho 1, 2 e 1, 2 de novo, então eu tenho, né, dessas duas ligações. Nesse caso, como o grafo não é direcionado, se eu tivesse no meu conjunto tanto 1, 2, 1, 2 como 1, 2 e 2, 1, né? Essa ida e volta, digamos assim, ele acontece no multigrafo porque essas arestas aqui, como são paralelas, né, eles ligam o mesmo grupo de vértices, mesmo que sejam em ordens diferentes, ele continuaria sendo um multigrafo, né, porque elas são paralelas, né, elas passam, digamos assim, na lateral uma da outra. Temos também os hipergrafos, que são um pouco difíceis de entender no começo, mas a definição matemática deles, né, que o hipergrafo ele é um par ordenado de vértices e arestas, no qual o conjunto de arestas ele é um subconjunto do conjunto de partes de vértices que não contém um vazio, ou seja, ele é um conjunto de parezinhos ordenados, né, pares de vértices, que podem ou não conter arestas que associam mais de dois vértices, ou seja, lembra que a gente botava aqui 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2, esse tipo de coisa? Aqui pode ser que a gente tivesse uma aresta que ligue 1, 2 e 3 ao mesmo tempo. Uma aresta que pegue mais de dois vértices, né? É por isso que a gente tem o conjunto das partes aqui. Contanto, né, que essa aresta não seja vazia, não exista a aresta vazia no conjunto. Um exemplo de hipergrafo seria esse aqui. A gente tem essa aresta 1, que ela liga 3 vértices. E a aresta 2 também liga 3 vértices. A gente poderia ter uma aresta que ligasse o grafo todo, ou então que ligasse 5 vértices e não todos os 6. Então, hipergrafos, né, são basicamente grafos normais com arestas, né, que podem se estender para mais de dois vértices em uma ligação só. Um grafo bipartido, como um conjunto de vértices n, né, ele pode ser dividido em n1 e n2, os quais esse n1 e n2 não possuem interseção, e a união deles dois resulta no conjunto de vértices n, ou seja, nenhum vértice é deixado para trás, né, nenhum vértice é deixado de fora dessa bipartição. Adicionalmente, nessa bipartição, a gente só vai ter arestas em G que ligam o vértice de N1 para N2, ou seja, eu vou botar um conjunto de vértices N1 e montar um conjunto de vértices N2.
As arestas que estão no grafo G, né, o conjunto de arestas M, ele só pode ter no vértice de N1, ou seja, tudo que eu botei N1 ligado a pessoas de N2 apenas, não pode ter ligação dentro do próprio N1. Um exemplo seria um grafo desse aqui, que a gente tem, né, o nosso conjunto N1, que é os vértices 1, 2 e 3, e o nosso conjunto N2, que é os vértices 4, 5 e 6. Você pode ver aqui que as ligações, né, as arestas estão apenas do conjunto N1 para N2 ou, né, de N2 para N1. Não existe nenhuma aresta interna aqui. Isso que compõe, né, o grafo bipartido. Agora que já vimos o que é um grafo, né, do que é composto um grafo, quais são os tipos de grafos mais importantes, vamos para conceitos importantes também, né, que são coisas que a gente vai utilizar, né, notações, palavras importantes que vamos utilizar para se referenciar a certas propriedades, né, a certas ações que podemos tomar dentro de um grafo. Primeiramente, a ordem do grafo, isso é muito importante, né, que ele basicamente diz a quantidade de vértices que o grafo tem. Ou seja, ele é a cardinalidade, né, nosso conjunto V ou N, né, de vértices. Então, esse grafo aqui que a gente tem, diz que ele tem ordem 6, né, porque ele tem 6 vértices. Isso aqui é bem importante, né, porque a gente vai precisar saber, né, a quantidade, né, de vértices que o nosso grafo tem quase sempre. Então, a nossa ordem, nossa cardinalidade de vértices é bem importante. Assim, uma cardinalidade de vértices, também temos a cardinalidade de arestas, né, que é o nosso tamanho de grafo. Então, se a gente diz que um grafo ele é grande, né, ele tem um tamanho grande, geralmente está se referindo à quantidade de arestas, quer dizer que um grafo ele tem muitas arestas. Também alguns autores chamam de denso, um grafo que tem muitas arestas, né, ele tem, por exemplo, arestas, ele é um multigrafo, né, tem arestas que ligam mesmos vértices várias vezes, ou então ele tem bem mais arestas do que vértices, então a gente chama um grafo de denso, geralmente quando o grafo tem essa quantidade elevada de arestas. Mas o tamanho em si, né, é só a quantidade de arestas que existe no grafo. Então aqui, né, a gente pode ver que tem 4 arestas, então o tamanho dele é 4. Alguns autores definem tamanho como sendo a soma, né, da quantidade de arestas, né, que o nosso conjunto tem, na cardinalidade dele, com a cardinalidade do conjunto de vértices, ou seja, somando os dois, que no nosso caso aqui a gente teria tamanho 10, mas a mais usada, né, é essa definição de que tamanho é a quantidade de arestas, porque não faz muito sentido a gente já contar os dois, se a gente pode somar, né, vendo as duas propriedades separadamente. Fica mais interessante estudar assim. Bom, relação à adjacência entre dois vértices é quando dois vértices são terminais da mesma aresta. Ou seja, se a gente diz que a aresta 1, 2 existe, essa aresta aqui ela termina em 1. Se a gente vê do lado de 2, a gente sai de 2, ela termina em 1. E se a gente sair de 1, ela termina em 2. Então, 1 e 2 eles são considerados adjacentes. Porque a aresta, vamos chamar aqui ela de aresta 1, 2, ela termina em 1 e termina em 2 também, né? Elas são dois pontos terminais. Então, 1 e 2 são adjacentes, eles são vizinhos, digamos assim. Assim como, né, 1, 3, 2, 3 e 5, 6. 4, né, não adjacente a ninguém, porque não existe nenhuma aresta aquele 4 a ninguém. Já são adjacentes entre duas arestas, ela é verificada se possui vértice terminal em comum. Ou seja, essa aresta aqui, 1, 3 e a aresta 2, 3, essa daqui e essa daqui, elas são adjacentes. Por quê? Porque existe um terminal em comum, que é 3, né? 2, 3 ele termina em 3, 1 hora, e 1, 3 também termina em 3. Então, nessa aresta 1, 3 e a aresta 2, 3, como o 3 está coincidindo aqui, né? Elas são adjacentes. Essa relação não é tão utilizada assim, quanto a adjacência entre vértices, mas ainda assim ela existe, né? E pode ser relevante em algum problema que você esteja abordando. Outra propriedade importante é o grau de um vértice. O grau de um vértice nada mais é do que a quantidade de arestas que incidem nesse vértice. Então aqui temos o grau de 3, né, que é denotado por esse D de 3, que é grau 2, ou seja, tem duas arestas, né, chegando em 3, então o grau dele é 2. Aqui também temos o 4, né, como o 4 não tem nenhuma aresta chegando nele, ele tem grau 0, e o vértice 6 ele tem grau 1, porque só uma aresta chega nele. Mas lembrando, né, que esse grau aqui é apenas para grafos não direcionados, ou seja, não tem a setinha, né? Essa aresta aqui, tanto faz se está entrando ou está saindo, ela é, digamos assim, bidirecional. Então, isso aqui só importa a quantidade de arestas que estão ligadas àquele vértice, não se está entrando ou saindo. Como eu ia falado, né, no exemplo anterior, a gente não se importa se as áreas estão entrando ou saindo, né, porque não tem direção, mas quando eu quero dizer um grau de um vértice num grafo direcionado, a gente tem que lembrar, né, se essa área está saindo ou se está entrando. Então aqui no 3, por exemplo, a gente tem esse valor que a gente chama de externo, que é dizendo o valor que está saindo de 3, ou seja, essa aresta aqui, a 3, 1,
ela está saindo, ela está direcionada a 1. Então ela sai de 3, então 3 tem um valor, né, positivo, mais 1, nesse D+, né, que é o valor de saída. Já o valor interno dele é menos 1, porque está, né, uma aresta incidente nele. As 2, 3 entra em 3, então, né, esse 3 tem valor menos 1. A gente então soma esses graus, eles são graus separados, então eu pergunto, qual é o grau externo de 3? É esse aqui, o positivo. Qual é o grau interno de 3? É esse aqui. Essas são duas entidades distintas, né? Aqui temos, né, o 4, ele conta sendo 0 nas duas, né, porque não existe uma aresta nem saindo nem entrando em 4. E aqui no 6, a gente pode ver, né, que o valor externo dele é 0, então não tem nenhuma aresta saindo de 6, porém tem uma chegando, né, então seu valor interno é menos 1. Bom, agora temos o passeio, né? O passeio é uma sequência finita de vértices e arestas. Dessa forma aqui, né, a gente coloca primeiro um vértice, depois uma aresta, vértice, aresta, vértice, aresta, até, né, a gente chegar no último vértice, na vértice terminal do passeio, que é um terminal da aresta AK, como a gente pode ver aqui no final do texto. Basicamente, a gente vai demarcar aqui, né, com esse passeio, então, por exemplo, a gente sai daqui desse vértice 2, a gente diz, passando pela aresta A1, então isso quer dizer, iniciando por vértice 2, passando pela aresta A1, eu chego no vértice 1, então 2, A1, tá aqui marcado vermelho, chego no vértice 1. Tá vendo aqui, a gente chegou em 1, então a partir de 1 por A2 eu chego em 3, então a gente marca aqui o A2, e agora a gente dá em 3. Então, né, a partir de 1 por A2 eu chego em 3, e aí a partir de 3 por A3 eu chego em 2. Então eu vou pegar essa aresta aqui de baixo, marquei, e aí eu estou em 2. De 2 por A3 de novo, eu volto para 3, então a gente marcaria de novo, né? Como essa aqui já está marcada, não tem como remarcar. Mas a gente voltou para cá e agora a gente está em 3. E de 3, a partir de A4, eu chego em 4, então, marcando essa aresta aqui, a gente tem, né, nosso passeio. Você pode ver que o passeio, né, ele pode ir, voltar, fazer toda essa brincadeira aqui, ele não tem nenhuma restrição quanto à quantidade de vértices, né, e de arestas que ele precisa percorrer. A questão é que a aresta e vértice exista e que eles sejam terminais, né? Então eu não posso, por exemplo, sair de 2 por, sei lá, A4 e chegar em 5, porque não existe essa aresta A4 ligando 2 a 5, né? Então, respeitando as propriedades do grafo, o passeio ele não tem mais nenhuma outra restrição, né? Você pode ficar indo, voltando, repetindo arestas, vértices, ele é bem livre com respeito a essa propriedade. E aqui, né, no rodapé a gente pode ver, né, que alguns autores eles costumam omitir os vértices do passeio. Ou seja, ele, em vez de botar tipo 2 a 1, 1 a 2, ele botaria só A1, A2, A3, A3, A4. Porque, né, a partir do nosso ponto inicial, se isso aqui iniciou em 2, eu já vou saber, né, sabendo que foi a aresta, eu já sei onde ele foi parar e consigo repetir esse passeio, sem precisar saber onde ele foi parar a partir de onde ele começou. Isso meio que fica implícito quando a gente diz a aresta que a gente usou, né, mas por questão de idade que a gente deixou assim, no modo estendido para ficar mais fácil vocês compreenderem. Mas a partir do passeio a gente pode formar uma cadeia, que nada mais é do que um passeio que não é repetição da aresta, ou seja, lembra que o passeio a gente tem todo aquele poder, né, de poder andar livremente, repetindo vértices e arestas. No caso da cadeia não é esse caso, né? A gente não pode passar pela mesma aresta duas vezes. Então, por mais que a gente possa repetir vértices, né, a gente passou por exemplo por 3 aqui duas vezes nessa cadeia, que daqui a pouco eu vou mostrar o passo a passo, mas quando ele passou por 3 duas vezes, não tem problema. O único problema, né, é a gente passar pela mesma aresta. Então, uma vez que eu utilizar aqui a A3, né, que é a nossa primeira aresta, eu não posso voltar por ela de novo. Eu tenho que pegar outro caminho, outra aresta para poder fazer essa ligação novamente, né, se eu desejar. Então, vamos lá. Nossa cadeia a gente começa por 3, passa por A3 e chega em 2. Então, tá aqui, né, o nosso primeiro passo. A gente desce para cá. Segundo passo, a gente chegou em 2, então de 2 a partir de A1 eu chego em 1. Então a gente sobe aqui, né, por essa aresta. E chegando em 1, a partir da 2 eu chego em 3, então a gente cobre isso aqui. Então você pode ver, né, que o 3 a gente pediu duas vezes, né, ele está tanto no começo como aqui no meio. Mas a gente não repetiu nenhuma aresta. E agora a gente vai por A4, chega em 4. E a gente fecha nossa cadeia. Poderia ter fechado aqui em 3, em vez de ter esse 4 a 4? Poderia, não tem nenhum problema. A gente só coloca aqui para demonstrar, né, que ele pode passar assim, contanto que ele não repita a aresta. Não tem problema nenhum em ser fechado antes, né? Então se eu fechasse aqui em 3 ou em 1, ou até mesmo no próprio 2, não teria problema nenhum, contanto que não repetisse nenhuma aresta. Bom, agora um caminho, né? Vai meio que ser definição recursiva, né? Um caminho, ele é uma cadeia onde não há repetição de vértices, ou seja, o caminho é basicamente um passeio que não tem repetição de vértices nem de arestas, porque ele não é uma cadeia, né? Cadeia chama
chama passeio e aí vai nessa recursão, né? Montando as estruturas que a gente está querendo. Então aqui no caminho, a gente não poderia, por exemplo, vir no 3, vir para o 2, vir para o 1 e vir para o 3, como a gente fez na cadeia. Não pode, porque o 3 estaria repetido. Então, a gente coloca aqui a partir de 2, vamos para 1 usando a 1. Então, a gente sobe aqui. Aí, a partir de 1, a gente vai para 3 usando a 2, marca aqui. E a partir de 3, a gente vai para 4, utilizando a 4, marcando aqui. E agora, a gente não utilizou essa aresta aqui, por quê? Porque uma vez que a gente passasse por aqui, como eu quero chegar em A4, por exemplo, eu não conseguiria vir para cá, passar para 1 e depois voltar para 3, porque ele ia repetir um vértice. E não seria um caminho se a gente fizesse isso. Então, a gente começou de 2 para poder justamente, né, não repetir ninguém. E assim a gente configura um caminho. Uma definição de ciclo ou circuito, ele é um caminho fechado, ou seja, ele é um caminho que inicia e termina no mesmo vértice. Você pode estar perguntando, pera aí, Kevin, como assim um caminho que repete vértice? Porque o vértice 2 aqui repetiu, né? Então, por mais que isso meio que quebre, né, a ideia do caminho, quando a gente fala de ciclo, a gente meio que dá essa brechazinha assim, do caminho poder repetir um vértice, contanto que esse vértice seja inicial, ou seja, se eu comecei em 2, eu só posso repetir esse vértice no caminho se ele for o último. Então eu tenho que dar a volta toda e só repetir 2 se ele for o último cara que eu visitar. Então aqui a gente começa nosso caminho de novo, né? Vamos aqui do 2 para 1, utilizando a 1. Do 1 para o 3, utilizando a 2. Do 3 para o 2, utilizando a 3. Tudo aqui. E a gente fecha nosso ciclo, porque, né, a gente já tem esse caminho fechado. A gente saiu de 2, veio para cá, voltou para 2 e fechou aqui. Se eu viesse para 4, ia ser um problema, porque eu não tinha como voltar por 4 sem voltar pela mesma aresta que eu usei para chegar em 4. Então a gente não configuraria nem mesmo uma cadeia, o que por consequência não ia fechar nosso caminho e por consequência não fecharia nosso ciclo. Então a gente tem que se restringir a esse ciclo aqui para poder fechar. Bom, e agora temos o caminho hamiltoniano, que trata-se de um caminho normal. Então a gente voltando aqui às definições, né? Lá atrás, caminho, ou seja, cadeia sem repetição de vértices nem de arestas, porque, né, cadeia não repete aresta. Então, o caminho hamiltoniano basicamente é um caminho que a gente visita todos os vértices do grafo. Ou seja, é um caminho normal, só que a gente tem que passar por todos os vértices. Então, a gente seguiria aqui, né, por 2, vai para 1 por A1, 3, né, chegando por A2, 4 por A4, 5 por A5 e, por fim, 6 por A6. A gente fecha aqui nosso ciclo caminho hamiltoniano, perdão, e visitando todo mundo do grafo sem repetir nenhum vértice e nenhuma aresta. Agora que a gente tem um caminho hamiltoniano, né? Um ciclo hamiltoniano nada mais é do que o caminho hamiltoniano, só que fechado, ou seja, a gente faz aqui no percurso, né? 2 para 1, 1 para 3, 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6. E aí a gente volta essa aresta que é mais para fechar o nosso ciclo, ou seja, A7 que fecha de 6 para 2. A gente tem, né, o ciclo passando pelo nosso caminho hamiltoniano de antes, né, que era esse aqui de cima. E essa aresta fechando, né? Agora a gente tem um ciclo, a gente tem esse caminho fechado. A gente pode, digamos assim, ficar dando voltas aqui nesse ciclo hamiltoniano. Bom, temos um subgrafo, né? O GS. Ele é composto pelo conjunto NS e MS, tais que NS e MS são subconjuntos, né, respectivamente, do conjunto de vértices e arestas do grafo G, né, do grafo geral. Mas uma aresta, né, ela só pode estar em MS se, somente se, o vértice e J, né, que são vértices que compõem aquela aresta, eles estão no conjunto NS, ou seja, eu só posso inserir uma aresta nesse subgrafo se os vértices que estão naquela aresta estão no subgrafo também. Então, por exemplo, aqui a gente circula aqui o subgrafo 1, 2, 3, com arestas 1, 2, 2, 3 e 3, 1, ou seja, essa aresta aqui, essa aresta aqui e essa aresta aqui em cima. Então, todos os vértices que estão aqui, arestas podem estar aqui. Mas se eu quisesse colocar a aresta 5, 6, por exemplo, aqui dentro, eu não poderia. Por quê? Porque 5 e 6 não estão no conjunto NS. Então essa aresta aqui não pode fazer parte do nosso subgrafo. Bom, e é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de conceitos básicos, né? Espero que vocês tenham conseguido compreender bastante esses conceitos que a gente deu aqui, né? Tanto os conceitos fundamentais, como o que é um vértice, o que é uma aresta, quais são os tipos de grafos existentes, mas também a parte, né, de caminho, de cadeias e tudo mais, porque isso é bem importante para a gente conseguir entender os problemas clássicos que vamos dar nas próximas aulas, né? Porque eles vão retomar bastante essa parte de caminho,
ciclo hamiltoniano, tudo isso aí vai ser bem importante na análise de problemas clássicos. Vocês podem constar nossas referências aqui, que eles contêm até mesmo mais aprofundamento do que nosso próprio curso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em conceito mais específico, ou vocês querem saber mais o que a gente não abordou aqui, podem consultar isso aqui, principalmente esse primeiro livro aqui, ele fala sobre os conceitos fundamentais e alguns problemas clássicos já. E esse segundo aqui, ele fala mais sobre os algoritmos, então, se tiver mais interesse em algoritmos, né, consulta o segundo. Se tiver mais conceitos em estruturas de gráficos, né, parte mais básica, consultar o primeiro. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima aula.